havendo quórum regimental, na minha presença, na presença do nobre conselheiro Ronald Polanco, na presença do nobre conselheiro Ribamar Trindade, estando também de prontidão doutora Maria de Jesus, para fins de eventual composição de quórum, estando presente o douto Ministério Público de Contas, na pessoa de seu procurador-geral, que abrilhanta a nossa sessão, saindo de seus afazeres do pleno, doutor Sérgio Cunha Mendonça, na forma presencial, declaro aberta a sessão de número 150 da segunda Câmara, de 1º de julho de 2026. Deixo de submeter à aprovação deste colegiado da ata da sessão anterior, tendo em vista o disposto no artigo 70 do Regimento Interno da Corte, que aboliu a obrigatoriedade do registro em ata de sessões, nos termos do assento número 9. Iniciamos, portanto, pelo item 1 da pauta, que é o processo de número 147.279, com a palavra o nobre relator Ronald Ribeiro. Obrigado, presidente Mário, procurador Sérgio Cunha, conselheiro José Ribamar. Agradecer todo o apoio aí do Lucas, da Janaína, enfim, de toda a equipe que nos dá suporte. E as pessoas que estão nos ouvindo nos meios, nas mídias sociais. Isso aqui é um processo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre. O responsável, o senhor Moisés Diniz Lima e Rui Moreno de Araújo, é referente ao segundo bimestre de março e abril, né? 2024 é o ano. Trata de não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial, aqui descumprindo a nossa resolução 87/2013, os relatórios técnicos nos autos e o Ministério Público também se pronuncia nos autos. É o relatório, senhor. Ao douto Ministério Público, para o seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Meu cordial bom dia também a todos vocês e àqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Bom, neste processo, de início, foi verificado um envio intempestivo em relação a essas informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referente ao segundo bimestre. E, após a fase do contraditório, a unidade técnica do tribunal acatou as justificativas apresentadas e o Ministério Público de Contas também acompanha e opina excepcionalmente pelo arquivamento do processo e pela recomendação à atual gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, que observe as obrigações previstas na Resolução TCE número 87/2013, especialmente sobre o prazo de envio bimestral das informações, estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da referida resolução. É o pronunciamento. Ao nobre conselheiro Polanco, para o seu voto. Obrigado, conselheiro Mário. O nosso voto tem o mesmo entendimento aí do parecer ministerial e da área técnica, e dar conhecimento aqui aos responsáveis da decisão que vier a ser proferida nos termos do artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 38/93, notificar aos responsáveis do resultado do presente julgamento e, logo em seguida, arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Ao nobre conselheiro Ribamar Trindade, para o seu voto. Obrigado, excelência. Acompanho o nobre relator. E eu, para a composição de quórum, acompanho o voto apresentado. Então, continua com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco para apresentar seu relatório em relação ao item 2 da pauta, processo
147.779. Excelência, só um minutinho, só uma questão de ordem. Faltou Vossa Excelência proclamar o resultado do julgamento anterior. Perdão. É questão de aprendizado, conselheiro Ribamar. Então, proclamo, nos termos do voto do conselheiro relator, excluída a multa por justificativas apresentadas e acatadas nos autos. Unanimidade, né? A unanimidade. Portanto, ao nobre relator, para continuar pelo item 2 da pauta. Excelência. Obrigado, A palavra para o relatório. Presidente Mário. Só solicitar aqui o julgamento conjuntamente do 2 e do 3 da ordem da pauta. Consulto a respeito o nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Cunha. Nada a opor, senhor presidente. Doutor Ribamar. De acordo, Excelência. Prossiga, Excelência. Então, aqui tratam os dois processos de não envio ou envio intempestivo da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal. Descumprimento aqui a resolução 102/2016. Um é da Credata, que é o 147.779. É o segundo quadrimestre de 2024. O segundo é do Câmara Municipal de Sena Madureira, é o janeiro de 2025. Os relatórios nos autos da área técnica, né, e os gestores não apresentaram defesas, e parecer do Ministério Público de Contas nos autos. É o relatório, senhor presidente. Ao nobre representante do Ministério Público, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. No primeiro processo, que é o da Credata, houve um envio intempestivo, né? O gestor pediu dilação de prazo, essa dilação foi deferida, mas ele não deu seguimento à defesa. Com isso, ficou registrado um atraso de 22 dias na remessa das informações e, ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa-sanção com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. No segundo processo, também houve um atraso aqui registrado nessa remessa, o gestor não apresentou defesa também, e aqui consta um atraso de 22 dias, e estamos também pedindo a aplicação da multa-sanção com base também no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. O segundo processo é da Câmara Municipal de Sena Madureira. São os pronunciamentos. O microfone está desligado, presidente. Agora sim. Obrigado, excelência. Ao nobre relator para seu voto. Seu voto. Senhor presidente, eu te ligo daqui a pouquinho, Paulo. Senhor presidente, eu também acompanho o entendimento nos dois processos, tanto da área técnica quanto do Ministério Público de Contas, com a multa equivalente a R$ 7.120, correspondente a 500 UPFs para cada um, aqui tanto para a Credata quanto para a Câmara Municipal de Sena Madureira, previstos aqui nos artigos 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, /38, e o 139, inciso 2, também para o primeiro, do regimento interno deste tribunal, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, pela notificação do resultado do presente julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, Excelência, ao nobre conselheiro Ribamar Trindade para o seu voto. Põe o nobre relator, Excelência. Excelências, só uma pergunta. Não ficou decidido na ata primeira de reunião das câmaras que, em relação a 102, se houvesse remessa, mesmo que intempestiva, seria causa de não aplicação de multa? Ah, Excelência, se ele lá na frente, se ele regularizasse, né? Mas como ele não apresentou, nenhum dos dois não apresentaram defesa nesse caso aí, é por isso que eu acompanho o nobre relator. Aqui, no caso, não houve envio, é isso? Isso, não houve envio de documentos, não houve nenhuma manifestação. Então, acompanho o voto do nobre relator, proclamando a aprovação de seu voto à unanimidade. E que prossiga o nobre relator no processo da ordem 4.145.580, de aposentadoria. Com a palavra, Vossa Excelência, para o seu relatório, conselheiro Polanco. Obrigado, presidente Mário. Também solicito o julgamento aqui em bloco dos processos da ordem da pauta do 4 ao 16, apenas retirando de pauta o 10, que é o 147.254. Excelência, como tem sido praxe, para abreviar, simplificar, está com a palavra Vossa Excelência para os relatórios a serem apresentados. Presidente, então, os processos da ordem da pauta 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16, voto consubstanciado aqui nos relatórios e no pronunciamento ministerial, pelas legalidades e registros da aposentadoria conforme as respectivas instruções técnicas. Conselheiro, aqui. O senhor já Oi? está votando. É só o relatório. Ah, o relatório, sim. Eu achei que já tinha. Então, os relatórios são, como o nosso procurador sempre é de praxe, faz a lista dos nomes, não vou citar, estão todos listados aqui, então os relatórios técnicos estão acompanhando os respectivos autos, e em todos eles tem pronunciamento ministerial nos autos. É o nosso relatório, senhor presidente. Não, só no 28. Tá. Ao douto Ministério Público para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo desse bloco, que é o 145.580, trata-se da aposentadoria da servidora Francisca Guiar de Souza, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 1, referência J, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação. O processo seguinte, de número 5 da pauta, é o 145.853, da servidora Maria Rosimar Nascimento de Souza, também no cargo de professora nível superior, 30 horas, classe 2, referência I, Secretaria de Educação, Secretaria de Estado. O processo 145.939, que é o número 6 da pauta, da servidora Raimunda Araújo Maia, a cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas, classe 2, referência H, Secretaria de Estado de Educação. O de número 7 da pauta é o 145.974, que é do servidor Luiz Carlos Cruz Souza, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência F, também da Secretaria de Estado de Educação. O de número 8 da pauta é o 145.988, servidora Lúcia Maria de Andrade, do Carmo, cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 3, referência H, também da Secretaria de Estado de Educação. Número 9 da pauta é o 146.146, servidora Valdirene da Silva Cavalcante, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J,
Secretaria de Estado de Educação. O número 10 foi retirado de pauta. O número 11 é o 147.543, servidora Linete de Oliveira Pereira. Apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, Secretaria de Estado de Educação. Número 12 da pauta é o 148.230, servidora Silvana Maria Pereira Levi da Silva, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Estado de Educação. Número 13 da pauta é o processo 148.294, servidor Antônio Matias da Costa Filho, professor P2, 30 horas, classe 2, referência I, Secretaria de Estado de Educação. Número 14 da pauta é o processo 148.308, servidora Maria do Rosário de Melo Martins da Silva, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Estado de Educação. Número 15 é o processo 149.042, é da servidora Sandra Maria Nolasco de Abreu, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Estado de Educação. E o número 16 da pauta é o 149.802, servidora Maria Rosimeire Ferreira da Silva, cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Estado de Educação. Em todos os processos, o Ministério Público observou a regularidade na prática dos atos, razão pela qual opina pela legalidade e registro de todos os processos do bloco, com base no artigo 61, da Constituição Estadual, pronunciamento válido para todos os processos. Aqui, caso haja algum registro, né, ou um enquadramento na referência errada, a gente já pede para que o enquadramento seja feito na referência apontada pela análise. Então, com essa observação, pela legalidade e registro de todos os processos. Pronunciamento. Ao nobre relator, para seus votos. Senhor presidente, como o nosso procurador já listou todos os processos, e já indicou pela legalidade e registro das aposentadorias, conforme as respectivas instruções técnicas, as exceções que ele destacou são os processos 145.939, que é o 6 da pauta, 145.974, que é o 7, e 148.294, que é o 13. Então, esses casos, também ele já fundamentou, né, que na súmula TCE-AC número 2/2016, com a devida correção, a súmula já indica o enquadramento. No mesmo sentido, então é o parecer ministerial. Então, nosso voto é na mesma linha. Logo em seguida, notificar o Acre Previdência para que, no prazo de 60 dias, promova as devidas adequações nos enquadramentos e notificação dos servidores quanto aos enquadramentos em referência menor à devida. Logo em seguida, arquivamento dos autos. É como voto em todos os processos, senhor presidente. Para seu voto, o nobre conselheiro José Ribamar Trindade. Acompanho o nobre relator, excelência. E eu acompanho também os votos apresentados, que foram aprovados à unanimidade. Na sequência, passo a palavra ao nobre conselheiro Ribamar Trindade para apresentar seu relatório do processo da ordem 17.148.974, que é apuração de responsabilidade por descumprimento à resolução 129 da Corte. A palavra, nobre conselheiro Ribamar. Obrigado, excelência. Cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar o doutor Sérgio Cunha, cumprimentar o conselheiro Ronaldo Polanco, cumprimentar também a doutora Janaína e toda a sua equipe, que torna possível a realização da nossa sessão aqui da forma telepresencial.
Excelência, eu solicito o julgamento em bloco do item 17 e 19 da pauta, por gentileza. Consulto o nobre procurador Sérgio Cunha. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Polanco, Do mesmo jeito, nada oposto. também não tenho nada a opor, com a palavra para os seus relatórios, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Trata este bloco de processo de apuração de responsabilidade instaurados para averiguar o não cadastro ou cadastro intempestivo de informações relativas ao exercício 2025 no sistema de licitações e contrato, LICOM, em descumprimento às resoluções, a resolução número 129 de 2024. Nos autos, no item 17, processo número 148.974, referente da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, apura-se a responsabilidade do senhor José de Souza Lima, na qualidade de prefeito, pelo não envio e pelo cadastro intempestivo de diversos contratos celebrados em 2025. A sexta Coassex emitiu relatório técnico apontando as irregularidades. Citado o gestor, o mesmo ofereceu defesa, arguindo entraves técnicos no Lincoln e dificuldades no início da gestão. A Coassex emitiu relatório conclusivo, acolhendo parcialmente a justificativa, apenas para os contratos números 037, 068, 075, 078 e 086, todos de 2025, por terem sido formalizados, opinando pela manutenção da regularidade quanto aos demais. No item 19, processo número 149.478, referente da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, também a apuração de responsabilidade do senhor Valdélio José do Nascimento Furtado, prefeito, pelo cadastro intempestivo de processo licitatório e ausência de encerramento de certame no exercício 2025. Citado o responsável ofereceu defesa, arguindo entraves técnicos. A sexta Coasec constatou a inserção tardia dos atos com atraso injustificado, manifestando pela aplicação de multa. O Ministério Público, por meio dos seus procuradores, manifestou-se nos dois processos. É o relatório, Excelência. Com a palavra, o doutor Parquet de Contas. Obrigado, senhor presidente. Só para um esclarecimento, foi colocado no bloco o 17, o 18 e o 19 da pauta? 17 e 19, Excelência, o doutor Sérgio. Só o 17 e o 19. Perfeito. Isso. Bom, no processo de número 17 da pauta, que é o 148.974, a área técnica analisou a defesa, concluiu que não assiste razão ao gestor, pois, apesar das explicações prestadas, não há informações que alterem o relatório preliminar. Por isso, considerou que permaneceu configurada a infração com recomendação de aplicação de multa aos responsáveis, com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93. O Ministério Público de Contas também acompanhou essa conclusão da análise e opinou pela aplicação da multa da maneira como foi proposta pela análise técnica, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE número 129/2024. No processo 19 da pauta, que é o número 149.478, também cumpre registrar que a materialidade da irregularidade é incontroversa, a ausência ou cadastro intempestivo após o prazo de 5 dias úteis de suas respectivas assinaturas constitui uma falha de natureza objetiva. Então, nesse caso, a nossa conclusão aqui é que houve realmente, a gente opina pela aplicação da multa, nesse caso também, ao senhor Valdélio José do Nascimento, prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, com base no artigo 89, inciso 2, considerando que restou comprovada a infração dessa resolução já citada, número 129/2024. São os pronunciamentos pela aplicação da multa-sanção em ambos os processos. Com a palavra, o nobre conselheiro relator. Obrigado, presidente. O nosso voto vai no mesmo sentido, pela aplicação de multa individual ao senhor José de Souza Lima e Valdélio José do Nascimento Furtado, no valor de R$ 7.120, correspondente a 500 UPF,
consoante previsto no artigo 89, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual. Estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Consoante previsto no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual e artigo 7º da Resolução TCE 129, de 2024, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. 2. Pela notificação dos responsáveis para pagamento das respectivas penalidades no prazo assinalado, advertindo-se que a inadimplência ensejará cobrança judicial conforme os artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38. 2. 3. Pela notificação dos advogados constituídos nos autos. E 4. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. O nobre conselheiro Ronald Polanco, para o seu voto. Acompanho os votos, presidente. E eu acompanho os votos apresentados pelo nobre relator, que estão aprovados à unanimidade. Com a palavra, ainda, o nobre conselheiro Ribamar Trindade, para apresentar o relatório em relação ao item 18 da pauta, processo 149.507. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de instauração com o objetivo de apurar a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Correia da Silva e da senhora Suelane Cavalcante Gomes Marques, pelo envio intempestivo ao sistema de prestação e análise de conta das remessas contendo as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referente ao primeiro bimestre de 2025 do Fundo de Gestão Patrimonial do Estado do Acre, em descumprimento do artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE 087 de 2013. A primeira COESEX emitiu relatório preliminar de análise técnica, constatando que os arquivos correspondentes ao primeiro bimestre de 2025 foram transmitidos apenas em 29 de 5 de 2025, configurando intempestividade. Devidamente citados, os responsáveis apresentaram justificativas de documentos, alegando, em suma, que o fundo não possui existência legal nem orçamentária nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, sendo a respectiva unidade orçamentária criada somente em 19 de março de 2025, pela Lei Estadual 4.546, de modo que não existiam movimentações ou dotações no primeiro bimestre, e que o envio em maio decorreu de imposição de cadastro técnico do próprio sistema do TCE. Após a análise da justificativa e dos documentos apresentados, a unidade técnica elaborou relatório conclusivo, manifestando-se pelo acolhimento da justificativa sob o fundamento de que as normas instituidoras do fundo e atos de abertura de créditos adicionais produzindo efeitos posteriormente aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, opinando assim pelo afastamento da aplicação de multa sugerida anteriormente. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, manifestou-se as folhas 68 a 69 dos autos. É o relatório, excelência. Obrigado. Com a palavra, o doutor Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, senhor presidente. Bom, da mesma forma, concluída a fase do contraditório, o Ministério Público de Contas também acata a tese da defesa e nesse caso, nós opinamos por considerar regulares os atos de gestão aqui analisados. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator, para o seu voto. Nosso voto é no mesmo sentido, excelência, pelo acolhimento das justificativas apresentadas pelos gestores, afastando-se a aplicação de qualquer penalidade pecuniária prevista na Resolução 087 e na Lei Complementar Estadual número 38. Por recomendar a atual gestão do Fundo de Gestão Patrimonial do Estado do Acre, para que observe de forma estrita e contínua os prazos regulamentares previstos para a remessa de dados contábeis no sistema de prestação e análise de contas, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE número 087 de 2023, pela notificação dos responsáveis da decisão proferida e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência, senhor presidente, senhor conselheiro Ronald Polanco. Ao nobre conselheiro Ronald Polanco para o seu voto. Acompanho o voto, presidente. E eu acompanho o voto do nobre relator, que ficou aprovado à unanimidade. Continuando, com a palavra, o nobre relator
Ribamar Trindade para o processo de... Item 20. Não é, é 19 ou 20 agora? 19 20. 20. fez em bloco. Era o 20. Esse fez parte do bloco, não é? Isso. 20. Do item 20, 149, 651, com a palavra para o seu relatório. Obrigado, Excelência. Eu solicito, Excelência, o julgamento em bloco do item 20, 23, 24 e 25. De acordo com o precedente anterior de aprovação, em matéria igual, eu lhe concedo a palavra para os seus relatórios. Obrigado, Excelência. Trata este bloco de processo de apuração de responsabilidade instaurado para verificar o envio intempestivo de dados relativos à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal do exercício 2025, no Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, em descumprimento da Resolução número 102, com redação dada pela Resolução número 118 de 2020. No item 20, processo número 149.651, apura-se a responsabilidade dos senhores Gerlen Diniz Andrade, prefeito, e Jefferson Cavalcante Dávila, responsável por atos de pessoal, e pelo envio intempestivo das remessas do SICAP, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Citados, os gestores justificaram que os atrasos decorreram da transição do sistema Beta, iniciado em abril de 2025, anexando comunicações prévias enviadas a esta Corte de Contas. A quarta COESEX concluiu pelo acolhimento das justificativas e afastamento da responsabilidade dos gestores. O item 23, processo número 149.593, apura-se a responsabilidade também do senhor Gerlen Diniz e Jefferson Cavalcante Dávila pelo envio intempestivo das remessas do SICAP de fevereiro, março e abril de 2025. Citados gestores também apresentaram defesa, alegando o mesmo fundamento, né, que é o sistema Beta, e a quarta COESEX opinou também pelo acolhimento da justificativa, por se tratar de obstáculos técnicos reais. No item 24, processo número 149.593, apura a responsabilidade do senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito de Epitaciolândia, e do servidor Leonardo Alves Furtuoso, responsável por atos de pessoal, e pelo envio intempestivo das remessas SICAP de janeiro e março de 2025. Citado, o prefeito alegou que a atribuição técnica do envio era do servidor credenciado, designado, o servidor Leonardo Alves Furtuoso, não foi citado no processo. A quarta COESEX opinou pela responsabilização do gestor com aplicação de multa. Nos autos, no processo 25, processo número 149.596, apura-se a responsabilidade do senhor Vitor Lima Martinelli, presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, pelo envio intempestivo da remessa SICAP referente a abril de 2025. O gestor alegou que o atraso ocorreu devido à mudança física da sede administrativa da Câmara, gerando falta temporária de infraestrutura na rede de internet. A quarta COESEX opinou pelo acolhimento das razões de justificativa e pelo afastamento da responsabilidade. O Ministério Público manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Ao nobre doutor Sérgio Cunha Mendonça, para os pareceres do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Processo número 149.651, que é o item 20 da pauta, que é de Sena Madureira, o Ministério Público acatou as justificativas apresentadas pelos gestores e razão pela qual opinamos pelo arquivamento do processo. O de número 23, que é o 149.594, que é de Epitaciolândia, nesse processo, ao analisar o histórico das remessas dos exercícios de 24 a 26, constatou-se que no exercício de 24 houve atraso no encaminhamento das remessas nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, setembro e dezembro, sendo relevante destacar que o responsável à época era o mesmo gestor, e tal circunstância evidencia que a intempestividade no envio das informações
não se mostra fato absolutamente isolado, como foi colocado, revelando histórico anterior de descumprimento dos prazos. Por outro lado, a partir de abril de 2025 até a presente data, os envios passaram, em regra, a observar os prazos normativos, registrando-se no exercício de 2025 apenas os atrasos relativos às competências de janeiro e março, situação analisada nestes autos. Ante o exposto e em conformidade com a manifestação da análise técnica, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa-sanção, dosada a critério do plenário, em desfavor do senhor Sérgio Lopes Souza, prefeito do município de Epitaciolândia, quanto ao envio intempestivo das remessas referente aos meses de janeiro e março de 2025 ao sistema SICAP. Então, esse é o 23 da pauta. O 24, que é também de Sena Madureira, e pelas mesmas razões, já colocada no processo anterior, de número 20 da pauta, nós também acatamos os argumentos da defesa e, nesse caso, então, opinamos também pelo arquivamento do processo. O de número 25 da pauta, que é o 149.596, que é lá de Acrelândia, concluída a fase do contraditório, o Ministério Público também acolheu os argumentos da defesa, afastando a responsabilidade do senhor Vitor Lima Martinelli, que é o presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, e também estamos pedindo aqui para que seja pedida uma recomendação para que, em eventuais casos futuros, o gestor informe de forma imediata a esta Corte de Contas as dificuldades quanto ao envio das remessas, porque essa foi a justificativa que ele utilizou, né, para o envio intempestivo. Então, são os pronunciamentos dos processos desse bloco. Tem que abrir o microfone, senhor presidente. Está fechado o seu microfone. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, o nobre relator para os seus votos. Obrigado, excelência. Doutor Sérgio, só uma dúvida. No 23, o senhor pediu arquivamento também, né? Quando Vossa Excelência leu os relatórios, eu observei que houve uma inversão entre o 23 e o 24. Os processos de Sena Madureira, que é o 20 e o 24, nós pedimos o arquivamento. Acatamos as justificativas. No processo número 23, que é de Epitaciolândia, nós pedimos a aplicação de multa em razão do descumprimento do prazo. Ah, tá. Então, com exceção, só o 23, né? Isso, exato. O restante nós acatamos. Nos 3 processos anteriores, eu acompanho o 20, o 24 e 25. Eu acompanho o mesmo entendimento do Ministério Público pelo arquivamento dos autos. E no processo 23, eu vou opinar aqui, vou divergir do nobre procurador por um detalhe. Porque, na realidade, aqui nesse processo, no 23, doutor Sérgio Cunha, o responsável, Leonardo Alves Furtado, ele não foi citado no processo. Certo. E aí, então, em face do princípio do contraditório, da ampla defesa, como ele não houve citação dele, eu vou opinar também pelo arquivamento dele sem penalidade. Porque foi citado só o gestor principal e o que era responsável pelo envio não foi citado, que era justamente o servidor. Vou verificar depois. Isso. Aí eu opino também pelo arquivamento dos 4 processos, excelência. É o nosso voto. Com a palavra, doutor Ronald Polanco. Só tira o doutor aí, viu? Polanco. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho os votos do relator, que foram aprovados à unanimidade. E que prossiga Vossa Excelência com o processo da ordem 26.139.957. Faltou 21 e 22, conselheiro. Não foram presidente. Porque nós lá pulamos do 20, sim. 23, Então, 24 e 25. Com a palavra, Vossa Excelência, para 21. Para o processo da ordem 20, 149.651. Não, 21, conselheiro. É o 21. De ordem 21, que é o 149.596. Com a palavra, Vossa Excelência, para o relatório. Obrigado, excelência. Aí eu solicito o julgamento em bloco do 21 e 22, excelência.
Eu creio que não há objeção, já estamos trabalhando nesses termos desde o início da sessão. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. O item 21 refere-se ao processo número 149.592, a pura responsabilidade do senhor Sebastião Nogueira de e Antônio Willen Lima da Fonseca, responsável por atos de pessoal, pelo envio intempestivo das remessas do SICAP, referente ao mês de março de 2025, com atraso de 27 dias. Citado, o prefeito alegou problemas técnicos no Lincom e no sistema do E-Social, pleiteando o direcionamento de eventual penalidade exclusivamente ao servidor responsável pelo envio. O servidor Antônio Willen Lima da Fonseca, devidamente citado, manteve-se inerte, configurando revelia. No processo número 22, número 149.607, a pura responsabilidade do senhor Gerry Correia Marinho, prefeito, e das senhoras Simonica Nascimento de Moraes, responsável por atos de pessoal, pelo envio intempestivo das remessas do SICAP, referente ao mês de abril de 2025, com atraso de 26 dias. Devidamente citado, ambos os responsáveis mantiveram-se inertes, restando configurada a revelia dos dois. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, manifestou-se nos dois processos. É o relatório, Excelência. Ao douto Ministério Público de Contas, na pessoa de seu procurador-geral, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Bom, no primeiro processo, o Ministério Público ele não acata as razões apresentadas pela defesa, razão pela qual opinou pela aplicação da multa-sanção com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93. No segundo processo, que é o 149.607, os gestores foram devidamente citados, mas eles não apresentaram a defesa, né? E, então, nesse caso, nós também opinamos pela aplicação da multa-sanção, com base no mesmo dispositivo que citei do outro processo. Nesse caso aqui, a multa seria em desfavor do senhor Gerry Correia Marinho, prefeito do município de Assis Brasil, e da senhora Simônica Nascimento de Moraes, que é responsável pelo envio dos atos de pessoal. Aqui a remessa em atraso refere-se ao mês de abril de 2025. É o pronunciamento. A palavra, Vossa Excelência, nobre relator. Obrigado, Excelência. O nosso voto é no mesmo sentido, pela aplicação de multa ao senhor Antônio Willen Lima da Fonseca e da senhora Simonica Nascimento de Moraes, no valor de 2.845, correspondente, 2.848, desculpa, correspondente a 200 UPF, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, combinado com o artigo 8º da Resolução TCE 102, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional no prazo de 30 dias, bem como pela notificação dos devedores para observar os prazos normativos em edições futuras, pela notificação de todos os responsáveis de ambos os processos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos processos. É o voto, senhor presidente, senhor conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, Excelência. Estou no aguardo da chegada do conselheiro Ronald Polanco. Ao conselheiro Ronald Polanco para... Acompanho o voto. E eu acompanho também os votos do nobre relator, que fica aprovado à unanimidade. E agora sim, para seu relatório, no item 26, processo 139.957. Nobre relator Ribamar Trindade. Obrigado, Excelência. Eu solicito, Excelência, o julgamento em bloco do item 26 e 27. Eu concedo a forma de apreciação, Excelência. Prossiga. Excelência, trata os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do município de Rio Branco. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias. O Ministério Público manifestou-se nos dois processos. Me conceda só uma parte. Como no processo 27 eu estou impedido, eu gostaria de convocar, antes de eu apresentar os relatórios,
a presença da nobre conselheira substituta Maria de Jesus. E aí, então, Excelência, eu acho que o senhor deveria passar, então, a condução dos trabalhos para o conselheiro Ronald Polanco, não é isso? Perfeito. E assim O nosso, peço... o nosso decano. O conselheiro Ronald Polanco, o decano da nossa Câmara, assuma a presidência da Câmara para esses dois processos, por gentileza. O conselheiro Ribamar, ele não perde a chancha com o Seringueiro. Então, obrigado aí, presidente Mário. Passamos aqui a palavra para a pronúncia dos seus votos nos processos o 26 e 27, né, Isso. conselheiro? Com a palavra, conselheiro Ribamar. Os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do município de Rio Branco. Conforme as análises técnicas, constatou-se, o item 26 e 27, né? Conforme a análise técnica, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias. O Ministério Público manifestou-se nos dois processos. É o relatório, Excelência. Obrigado, conselheiro Ribamar. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Processo número 26 da pauta é o 139.957, aposentadoria do servidor Nilson Barreto Lira, no cargo de carpinteiro, grupo 1A, nível 1, letra M, do quadro suplementar de pessoal em extinção da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação do município de Rio Branco. O item 27 da pauta é o processo número 141.499, aposentadoria da servidora Francisca Elda Laurentino do Nascimento, cargo de merendeira, grupo 1, nível 1, letra M, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco. Então, em ambos os processos, verifica-se a legalidade na prática dos atos, razão pela qual o Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro das aposentadorias, conforme o artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. Pronunciamento válido para ambos os processos. Obrigado, procurador Sérgio. Com a palavra, o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, Excelência. No mesmo sentido, pela legalidade e registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RBPrev, para as devidas providências, inclusive dando ciência aos interessados das decisões. E 3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, conselheiro Ribamar. Em votação, com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, mas só uma dúvida, eu voto só no 27, né? Voto Não, nos vota dois, nos logo que o dois. conselheiro... É? Sim, é só o 27 que o conselheiro Mário está impedido. Está impedido, e no 26 ele que vota. Isso. Então, Ok, pronto. então, no processo número 27 da pauta, eu acompanho o nobre relator, Excelência. Então, conselheiro Mário, o seu voto no processo da ordem da pauta 26. Eu acompanho o voto do nobre relator e os seus dois votos ficam aprovados à unanimidade, dessa maneira. Agradeço a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e também pela presença, participação da conselheira substituta Maria de Jesus. Obrigada, Obrigado, presidente. Eu já peço licença para me retirar da sessão. Obrigado, Excelência. Um bom dia para Vossa Excelência. O senhor também, para todos. Prossiga o nobre conselheiro José Ribamar Trindade em relação ao processo 28 para apresentar o seu relatório. Excelência, eu vou retirar esse processo, eu solicito a retirada de pauta desse processo. Pois não, Excelência. Então, peço de novo a presidência do nobre conselheiro Ronald Polanco para fins de apreciação dos processos da minha alçada. Obrigado, conselheiro Mário. Eu passo a palavra para o senhor, só um instantinho,
começar com o processo da ordem da pauta, o 29. Tião, 140, né? Isso. Obrigado, Excelência. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade em relação ao gestor do Fundo de Turismo de Rio Branco, senhor Ezequiel de Oliveira Bino, pelo não envio das informações exigidas pela Resolução 87 da Casa, que são contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, do primeiro bimestre de 2024. O relatório preliminar da segunda COESEX apurou a intempestividade no envio das informações e propôs a citação do responsável para sua defesa. Citado, o gestor aproveitou a oportunidade, apresentou justificativas e indicou que as inconsistências foram sanadas, conforme demonstrado. No relatório conclusivo, a segunda COESEX verificou que os vícios foram sanados, portanto, sugeriu o afastamento da responsabilização do gestor nos termos da resolução número 87. Remetidos os autos ao nobre ilustrado Ministério Público de Contas, através de seu procurador João Isidro, se manifestou as folhas 109 e 110, pugnando pelo reconhecimento da regularidade no envio das remessas do primeiro bimestre de 2025, é o relatório. obrigado, conselheiro Mário. Com a palavra, o nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Nesse processo, o Ministério Público de Contas acatou a defesa apresentada pelo gestor. Então, nesse caso, nós opinamos, com base no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para que seja reconhecida a regularidade do envio das remessas relativas ao primeiro bimestre de 2025 do Fundo Municipal de Turismo. É o pronunciamento. Obrigado, procurador Sérgio Cunha. Com a palavra, o conselheiro relator Mário Sérgio. Obrigado, presidente. Observa-se, de certidão nos autos, que foram encaminhadas intempestivamente a esta Corte as informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Fundo de Turismo de Rio Branco relativas ao primeiro bimestre, em desacordo com a resolução. Mas, entre as justificativas apresentadas, destaca-se que o fundo foi criado em 13 de março de 2025, depois do primeiro bimestre daquele ano. O seu cadastro junto à Corte foi solicitado somente em 29 de abril de 2025, portanto, os eventos tidos como de envio intempestivo dos dados do bimestre não ocorreram. Nesse sentido, observa-se que, após o cadastramento da entidade, esses encaminharam todas as remessas pregressas em 26 de junho de 2025, e que não se referem ao primeiro bimestre, porque a entidade não existia no período. Logo, no primeiro bimestre, não havia informações a serem remetidas. Dentro do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda na forma da análise técnica, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, concluo pelo arquivamento dos autos ante a inexistência de dados do período a serem enviados. Pela notificação do gestor, ao observar as obrigações da Resolução 87, sob pena de responsabilidade, e após, pelo arquivamento dos autos, é o parecer. É o parecer ou é o voto já? É o voto, excelência. Estou ainda no sistema antigo. Hábito, né? Tá certo. Aí, em votação, com a palavra o conselheiro José Ribamar. Põe em voto, excelência. Eu também acompanho o voto. Desculpe aí, é que eu também. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo da ordem da pauta 30.
Permanece com a palavra, conselheiro. Obrigado, excelência. Eu gostaria de votar em bloco os processos 149.975, 149.447, 148.966, que são 30 a 32 da pauta. Por gentileza. Pois não, conselheiro. Já vamos em diante. Obrigado, excelência. São processos de apuração de responsabilidade, sendo o item 3, pelo envio intempestivo de informações contábeis, financeiras, etc., relativos ao quarto bimestre de 2024, por parte da Prefeitura de Sena Madureira. Os itens 31 e 32, em razão do não cadastro ou cadastro intempestivo dos processos licitatórios, suas dispensas ou inexigibilidades no LICOM do exercício de 2025, ambos, esses dois últimos, da Prefeitura de Acrelândia, em descumprimento à resolução número 129 da Corte. A terceira COESEX se manifestou no item 30, as folhas 101 a 114, e a sexta COESEX manifestou-se nas folhas 55 a 59, 61 a 65, relativamente aos itens 31 e 32, respectivamente. O Ministério Público de Contas emitiu parecer em todos os feitos. É o relatório. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Bom, em todos os processos desse bloco, o Ministério Público entende que houve descumprimento das resoluções que regem as matérias, razão pela qual nós estamos opinando pela aplicação de multa em todos eles. Artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pronunciamento válido para os 3 processos. Obrigado, procurador Mário Sérgio. Passo a palavra ao conselheiro relator, Mário Sérgio. Sérgio Cunha, né? Procurador. Tem o Mário aí, deixa... Obrigado, excelência. Com base nas análises técnicas e nos pareceres do douto Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa aos gestores responsáveis, senhor Osmar Serafim de Andrade e senhor Olavo Francelino de Rezende, em R$ 7.120, correspondentes a 500 UPF, pelo encaminhamento intempestivo dos arquivos e não cadastro ou cadastro intempestivo dos processos licitatórios junto ao LICOM, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte e combinado com o artigo 19 da Resolução 87 e 7º da Resolução 129. Pela notificação, a origem, para que observem as obrigações previstas nas resoluções referidas, sob pena de responsabilidade, após o arquivamento dos autos. É o voto, excelência. São os votos. Obrigado, conselheiro Mário. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Foi o nobre relator, excelência. Da mesma forma, nós acompanhamos os votos do relator e, assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora passamos para o processo da ordem da pauta, o 33, conselheiro, com a palavra. Obrigado, excelência. Agora estou com o processo 149.656, que é apurar responsabilidade no âmbito da Prefeitura de Acrelândia por descumprimento da Resolução 102 da Corte. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade em razão do envio intempestivo das remessas do SICAP relativas ao mês de agosto de 2025, em descumprimento ao artigo 4º da Resolução 102, com alterações promovidas pela Resolução 118. A quarta COESEX, responsável pela instrução do feito, emitiu relatório às folhas 17 a 19. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador-geral, doutor Sérgio Cunha, às folhas 37 e 38, é o relatório. Obrigado, conselheiro Mário. Com a palavra, o nosso procurador Sérgio Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Bom, neste processo, concluída a fase do contraditório, ficou caracterizado um atraso de 15 dias em relação ao prazo regulamentar. Os gestores eles foram citados, mas não apresentaram nenhuma defesa. Então, nesse caso, nós estamos, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa aos senhores Olavo Francelino de Rezende e Astério Nogueira Vieira, respectivamente prefeito e servidor responsável pelo envio dos atos de pessoal, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Obrigado, procurador Mário Sérgio Cunha. Com a palavra o nosso procurador Mário Sérgio para leitura do seu voto. Obrigado, excelência. Trata-se de envio intempestivo das informações do pessoal e folha de pagamento ao SICAP por parte do município de Acrelândia relativo ao mês de agosto de 2025, em descumprimento à resolução número 102, com alterações da 118. Verifica-se que os responsáveis foram citados, mas não exerceram o direito de contraditório. Observa-se que o encaminhamento das informações de agosto do ano passado se deu em 5 de outubro subsequente, portanto, extrapolando o limite de 15 dias estabelecido pelo artigo 2º, parágrafo 1º da resolução, e o 5º dia corrido após o término do prazo admitido na ata de reunião administrativa entre as câmaras da Corte de 11 de maio de 2021. Todavia, o entendimento do Pleno em relação a situações análogas a esta exclui a multa, consoante se observam os acordos 15.322, acordos 15.334 e 335, ambos de setembro daquele exercício. Diante disso, e também consubstanciado na análise técnica e no parecer do doutor Ministério Público, voto pela não aplicação de multa ante os entendimentos desta Corte apresentados em respeito à uniformização jurisprudencial, conforme parâmetro dos artigos 926 e 927 do Processo Civil, e pela notificação do gestor a observar as obrigações da citada resolução sob pena de responsabilidade, após pelo arquivamento dos autos. Creio também que essa é um novo entendimento, uma reunião que ainda não foi assinada, uma ata que não foi assinada, em relação ao descumprimento da resolução 102, que quando, mesmo agora, novo pensamento, mesmo com atraso, desde que haja apresentação dos dados da resolução 102, que é dados de pessoal e de folha de pagamento, não seria causa de aplicação de multa. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Mário. Em votação, com a palavra o conselheiro José Ribamar. Tá desligando. O microfone está fechado do conselheiro Ribamar, eu acho. Eu não ouvi nada. Estão me ouvindo agora? Agora Sim, foi em voto, excelência. Sim. Obrigado, eu também acompanho o voto, então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Conselheiro, agora é o processo da ordem da pauta, o 34. Obrigado, presidente. Trata-se de processo de pensão por morte, modalidade vitalícia, pelo falecimento do servidor José Batista de Souza, instituída a partir de 8 de maio de 2022, a sua cônjuge, com base na Lei Complementar Estadual número 154. A quarta COESEX expediu o relatório às folhas 82 a 84. Encaminhados os autos ao MP de Contas, através de seu procurador-geral, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 88 e 89 ao relatório. Obrigado, conselheiro Mário. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro deste ato. Está tudo regular. Pronto, obrigado, procurador Sérgio. Com a palavra, o nobre relator Mário
Obrigado, Excelência. A presente pensão foi concedida à beneficiária desde o falecimento do servidor, conforme previsão legal, no percentual de 60% da base de cálculo, conforme portaria 279, emitida pelo Acre Previdência. Diante disso, vistos e relatados os presentes autos e ainda consubstanciado na análise técnica e no douto parecer do MPC, voto pela legalidade e registro da pensão na modalidade vitalícia em favor de Maria da Silva Souza, como cônjuge do ex-servidor aposentado José Batista de Souza, nos termos do artigo 68 ao 73 da Lei Complementar 154, de 2005, e artigo 86, parágrafo único da mesma lei. Pelo envio do processo ao Instituto de Previdência do Estado, para que promova a ciência da interessada, bem como demais providências cabíveis. Após, pelo arquivamento dos autos, é o voto. Obrigado, conselheiro Mário. Em votação, com a palavra, conselheiro José Ribamar. Vossa Excelência. Da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro relator e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo da ordem da pauta, o 35. Excelência, eu pediria a Vossas Excelências e ao do outro Ministério Público de Contas que votemos esse processo junto com até o 147.682, ou seja, todos que tratam de aposentadorias que estão pautados por mim. 35 a 59. 35 a 59, por gentileza. 34 a 59, por gentileza. Pois não, conselheiro, pode fazer a leitura dos relatórios. Obrigado, presidente. São processos de aposentadorias de agentes públicos estaduais e municipais de Rio Branco. Conforme as análises, constatou-se que os beneficiários preenchem os requisitos legais e constitucionais pertinentes, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os feitos. Queria dizer que tem uns aqui do RB-Prev, da ordem 37, 38, 39, 40, 55 e 56. Os demais advêm do Acre Previdência. É o relatório, Excelência. Pois não, conselheiro Mário, passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro de todos os atos aqui deste bloco, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, e em havendo aquele problema com relação ao reenquadramento, que eu confesso não ter anotado aqui na pauta, mas caso tenha algum, a gente também já faz aquela observação de que o registro seja feito na referência apontada pela análise. Pronunciamento válido para todos os processos do bloco. Obrigado, procurador Sérgio Cunha. Com a palavra, o conselheiro Mário, para a leitura dos seus votos. Obrigado, Excelência. Com base na análise técnica dos feitos e nos pareceres emitidos pelo douto Ministério Público de Contas, eu voto pela legalidade e registro das aposentadorias de todos os beneficiários, pelo enquadramento na referência devida à inclusão da gratificação de sexta parte aos que a detêm por direito, pela notificação dos institutos envolvidos, Acre Previdência e RB-Prev, de seus respectivos processos para a ciência aos interessados e demais providências cabíveis, e após, pelo arquivamento dos autos, como voto. São os votos, nobre presidente. Obrigado, conselheiro Mário. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Põe os votos, Excelência. Da mesma forma, eu acompanho o voto do conselheiro Mário e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator.
Não havendo mais processos da relatoria do conselheiro Mário, eu devolvo a palavra e, desde já, agradeço a oportunidade, conselheiro. Obrigado, nobre conselheiro Ronald Polanco, por ter me ajudado nessa primeira empreitada na presidência da segunda Câmara. Agradeço a Deus por esse trabalho, agradeço a presença de Vossa Excelência, a conformidade que tivemos nesse dia, agradeço a retaguarda que nos foi dada pela doutora Janaína e sua equipe na elaboração, na feitura desta sessão. Mando um bom dia, um abraço àqueles que nos acompanham pela internet. Meu abraço a cada um dos senhores. E marco a próxima sessão querendo combinar com Vossas Excelências que, como essa sessão ficou atrasada, nós teríamos o prazo do final do mês, 20 e alguma coisa desse mês, ou 22 ou 25. transferiríamos para o mês de agosto. O que acham Vossas Excelências? Façamos no final desse mês de julho, que hoje começa, ou façamos no final do mês de agosto, a próxima sessão? Eu acho que dia 22 de julho é uma data boa. Pode, né? Pode. Então, bom. Então, Bom, não sei também. Também, conselheiro Ribamar, doutor Sérgio. Por mim também pode ser 22. Sim, o Ministério Público também está tranquilo com essa data aí, sem problema. Então, fica marcada para dia 22 a próxima sessão da segunda Câmara e eu passo a palavra para as considerações do nobre conselheiro, primeiro, nobre procurador-geral Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, senhor presidente. Quero mais uma vez também dar o meu bom dia a todos os senhores, parabenizá-lo aí pela condução dos trabalhos, né? Estreando, né, como presidente, acho que foi a primeira sessão, né, que Vossa Excelência presidiu. Sim, e com muita competência. Bom, quero também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação e, na pessoa da doutora Janaína, agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, também já me dando por notificado de todos os processos. Nada mais a comunicar. Muito obrigado. Conselheiro Polanco. Da mesma forma, conselheiro Mário, parabenizá-lo e que o senhor, com a experiência que já tem de casa, né, como procurador, é a primeira ascensão de um membro da área técnica, né, que vem para o Conselho Superior e sucesso. Esperamos cada vez mais que as ideias que já foram levantadas aqui pelo conselheiro Ribamar, que a gente vá aprimorando, né, e seja, agilize aqui, né, os processos. No mais, é agradecer a todos que nos ajudaram e as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer aí a oportunidade. Obrigado. Nobre conselheiro Ribamar Trindade. Obrigado, Excelência. Agradecer a Deus mais uma vez por participar dessa sessão. Cumprimentar novamente a todos que nos acompanham, doutor Sérgio Cunha, conselheiro Ronald Polanco, cumprimentar novamente Vossa Excelência, agradecer a doutora Janaína e a equipe, que tornam possível a realização da nossa sessão da forma telepresencial, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e dar as boas-vindas novamente aqui, agora na segunda Câmara, né? E que Deus lhe abençoe nessa nova jornada e desejar a todos uma boa tarde, um bom dia, boa tarde também. Obrigado. Tá certo, Excelência. Eu agradeço as palavras de cada um, a confiança. Peço a Deus que continue a cumprir de maneira adequada meus afazeres aqui, presidindo a Câmara. Tolerem alguma ainda falha de adaptação. Às vezes o cachimbo vai fazendo a gente cometer algumas incoerências, mas amanhã depois estarei mais habilitado. Sem mais nada a tratar,
fica marcado, como já combinamos, para 22 deste mês, a próxima sessão da segunda Câmara, e também fica combinado qualquer hora aí um encontro entre nós para alinharmos aí alguma eficiência a ser, né, uma eficiência mais aplicável aos nossos trabalhos. Qualquer hora nos encontramos nos bastidores aí. Até a próxima, excelências. Até mais. Obrigado aí, cara. Um abraço. Com Deus, um abraço.